iniciar com as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto da atividade quanto do projeto, aí vocês falem. Se ficou alguma dúvida em relação à atividade, Almada, se oi, você puder estar explicando melhor a atividade prática 2, agradeço, viu? certo. Que fala da parte lá da utilização do Bootstrap e das diretivas do Vue.js. Eu estou abrindo aqui, aí eu mostro a vocês. Viu? Cara, tá ruim aqui a internet. Acho que é o Siga. O Siga tá intermitente aí para vocês? Pronto, eu vou ler aqui da onde eu coloquei no grupo. Ó, atividade 2 consiste na continuação da um. Então, basicamente, eu não quero que vocês alterem nada de HTML, nada de CSS, que vocês já tenham feito, tá? É justamente até para facilitar a construção da atividade 2. Então, vocês já usam a um como base para poder só incrementar ela. Então, coloquei uma condição a mais que eu não tinha. Você sempre colocava os dados. Então, agora, você só vai colocar os dados se ele tiver acima de 18 anos. Então, você avalia baseado na data, né, de nascimento, se ele tem 18 anos. Se tiver, aí você insere. Isso aqui é relativamente tranquilo. Com a diferença, você tem que fazer isso com o Vue.js. Então, lembrando lá de usar o VIF, né? Então, eu até coloquei como sendo quase que uma obrigatoriedade usar o Bootstrap. Mas se você não quiser usar, também não tem problema não, certo? O que me interessa nessa atividade é o Vue.js. Se você conseguiu pegar a ideia, se você está sabendo utilizar das instâncias, das diretivas, etc. Eu coloquei aqui deve usar o Bootstrap, mas depois fiquei pensando, é mais uma possibilidade, certo? Então você pode usar o Bootstrap, é porque vai facilitar a sua vida, mas você deve usar de fato o Vue.js. Isso aqui eu não vou abrir mão. Então o Vue.js você tem que usar. Então se vocês lembrarem, a tabela, ela é feita dinâmica, né? Vocês fazem até com aquele winner HTML, teve aluno que fez diferente. Então se criou dinâmico, eu aceitei. Só que aqui, nessa nova atividade, eu quero que você use do VFor para poder fazer as inserções. Então, do jeito que eu mostrei para vocês, como é que fazia um L com LI, para criar uma lista, né, dinâmica, você vai criar uma tabela dinâmica. Até a aula de hoje vai ajudar bastante nisso. Porque se você ficou com alguma dúvida, a aula de hoje ele também vai te ajudar nesse sentido. Então é basicamente isso. E o que eu quero mais, né? Aqui é relativamente simples. Porque como você vai criar um array para estar armazenando as informações, você vai colocar isso no local storage. Então, conseguiu colocar a linha, salva no local storage e deixa a tabela dinâmica. Uma vez, por exemplo, que eu der um F5, ele vai atualizar a página, né? Você vai recuperar do local storage as tarefas, no caso, o que você guardou, e vai mostrar na tabela. Então, o local storage é para isso. Tanto para você salvar nele, como, por exemplo, assim que você carregar a página, vamos supor que você faça isso, aí ele já recupera as informações e já coloca elas lá. Almada, Oi. tirar só uma dúvida aqui. Assim, eu ainda não li a respeito
dessa segunda atividade utilizando o Vue.js, mas só para ver se eu entendi aqui. A gente vai, digamos assim, refazer aquele primeiro trabalho, só que utilizando o Vue.js, né? Isso, Ah, tá bom. Tá certo, era só isso mesmo. exatamente isso. Ah, tá certo, beleza. Era só isso mesmo, valeu. Beleza. Eu vou até mostrar a parte hoje que fala dos hooks, que é o que de fato é interessante nessas frameworks JS, que vai ajudar vocês nessa parte de relogar. Uma vez que eu dei um F5, o que é que eu faço depois do F5, entendeu? Então ele vai criar tem uma parte do ciclo de vida que você pode estar colocando procedimentos para ser executado instruções, certo? Tem aqui do chat, beleza. Então, a princípio, eu vou criar o local storage, certo? Vocês já façam com ele, certo? Então, o local storage guarda o que você for adicionando na tabela. E quando você carregar a página, aí ele carrega também as informações que tiverem lá. É basicamente isso. Então, pega o projeto antigo, transforma para atividade 2, tira o que for JavaScript puro, bota para o Vue.js, com a condição a mais. Se tiver 18 anos, você insere na tabela. Se não, você não insere. Uma vez que você inserir na tabela, você também insere no local storage para poder guardar no armazenamento do navegador. Tá? Mas é só salvar, para mim já tá bom, porque pode ser que vocês se compliquem para fazer a parte do reload. Mas vou mostrar hoje para vocês como vocês devem fazer esse tipo de ação. Mas, a princípio é isso. Atividade 2. Certo? Ficou mais claro? Sim, ficou. Pois beleza. Alguém tem alguma dúvida do projeto? Vocês preferem deixar para o final? Só lembrando, na ideia do projeto, você não precisa salvar nada. Você vai fazer isso tudo de maneira estática. Certo? Então você não precisa ter um cara que tá armazenando em um vetor para poder salvar no local storage, qualquer outra coisa de banco de dados, não tem nada a ver. Você vai fazer isso tudo de maneira estática. Espera aí. Deixa eu só. Deixa essa porta aberta. Pronto. E é isso. Deixa tudo estático. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Vocês estão vendo? Estamos sim. Beleza. Então, a aula de hoje, pessoal, eu vou abordar como fossem três partes. Vou mostrar mais duas propriedades do Vue.js, certo? Depois a gente vai entrar no ciclo de vida deles. E depois eu vou entrar nos componentes, certo? Então, uma outra propriedade que a gente tem no Vue.js é do computed, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, aqui era o exemplo que a gente tinha passado, com algumas coisas a mais, que eu acabei mexendo nele. Deixa eu limpar aqui.
Pronto, tá aí. Esse aqui foi o exemplo passado. O Vue.js, ele tem um cara chamado computed, né? É uma propriedade também. O que ele faz? Ele funciona como uma espécie de uma função aqui para gente, que dado alguma alteração de um campo que você esteja modificando, por exemplo, aqui no meu objeto data, né? Então, um campo se chama nome, certo? Uma vez que eu faça alguma alteração nele, no estado dele, o que que ele vai fazer? Automaticamente, ele já vai chamar essa função para fazer alguma operação para mim. Aqui eu tenho uma operação bem simples, que é basicamente retornar o mesmo nome em caixa alta. Você pode fazer qualquer tipo de operação. Então imagine que você tem esse dado e ele sofreu modificação. Então chame alguma função para mim automaticamente. Então é isso que ele faz. Então não tem nada, ele é como se fosse autoprogramado para funcionar. Fez computed, ele vai chamar o maiúsculo daquele dado que eu estou alterando. Então, lembrando que ele sempre retorna alguma coisa. Por padrão, ele é apenas get, certo? Por padrão. Você também consegue colocar ele num módulo de setar alguma coisa. Mas por padrão, ele é só retorna. Então, se eu tiver, por exemplo, né, o campo nome aqui, no caso eu tenho, fiz o computed dele, computed vai ser uma espécie de uma função que eu chamo ela de maiúsculo, tá? Então, sofreu modificação, ele automaticamente é chamado. O que, é que ele vai fazer? No caso, ele vai fazer vai deixar tudo maiúsculo. Então, vamos aqui chamar ele. Ó, é o nome, tá? E eu vou chamar também um maiúsculo. Maiúsculo, certo? Pronto, certinho. Então, ó, tá aqui meu nome, ele conseguiu recuperar, tá aqui ele em caixa alta. Se eu alterar, calmada, automaticamente ele reage aqui e chama o computed, certo? Então ele é uma espécie de uma função que sempre ela vai ser chamada. Um outro carinha que é bem parecido com o computed é o do watch, certo? Com a diferença, né? Eles fazem basicamente quase a mesma coisa. Não vou dizer que eles são iguais, mas eles fazem algo parecido. E que no watch, o que que eu tenho? Ele fica escutando, né? Observando o determinado dado. Se ele sofrer modificação, ele vai ser chamado. Lembrando que aqui, ó, tem que ser exatamente o nome do campo. Diferente, por exemplo, do computed. Aqui você coloca o nome que você quiser. No watch, ele fica escutando exatamente o campo que você quer estar reagindo, certo? Com detalhe, ele tem parâmetros. Então, sempre o primeiro parâmetro é o valor novo que foi alterado. Sempre o segundo parâmetro é o valor antigo que ele tinha antes de fazer a mudança. Então, eu mandei aqui só printar eles dois. Então, sofreu modificação, ele vai reagir. O valor antigo, você consegue fazer alguma operação com ele. E o valor novo, você também consegue fazer uma operação com ele. Então, ele fica escutando as modificações. Então, ó, watch. Se eu quiser
pegar o nome, né? Nome. Posso botar aqui new name, old name. Não. Deixa eu manter aqui o padrão, né? Novo nome, pra não ficar tudo misturado. Então, se eu mostrar cada um deles, então vamos lá. Então, VM com o nome. Perceba que ele está com o nome Anderson. Né? Eu vou botar aqui Almada. Aqui está o primeiro, né? Que no caso é o novo, então novo conteúdo. E aqui o conteúdo antigo. Então ele conseguiu escutar as reações do campo data que eu estou analisando. Ficou claro? Então o computed ele tem uma função associada. Se toda vida que eu faça alguma modificação na variável, no campo, ele vai ser chamado. E o watch ele fica escutando de fato aquele campo. Então você consegue estar tratando, fazendo algum tipo de operação sempre que você quiser. Então pega o valor antigo e tem o valor novo. Então ele te dá essas opções. Então são eventos, né, que ficam sempre escutando essas modificações, sempre reagindo às modificações. Certo? Vou lá no watch, no código. Calma. Pronto. Aquele nome ali, o nome do método. Nome é o nome da propriedade que ele está escutando, né? Isso. Aqui sempre é o nome da propriedade do data que ele está escutando. Ah, certo. Então se eu quisesse escutar, sei lá, Por exemplo, usuários. Pode ser. Aqui é age. Aqui eu vou deixar igual porque é só os parâmetros. Então vamos lá. Hoje esse carinha aqui, né? Ó, vou dar uma unidade aqui para a gente poder 30. Então, é porque ele sempre está reagindo ali, muito rápido. Deixa eu fazer aqui. VM age igual a 29. Então, o valor novo e o valor antigo. VM.age igual a 10. O valor novo e o valor antigo, no caso era 29. Então 29 era o anterior, então ele fica sendo o mais velho. Certo? Beleza, David? Massa. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Então essas e algumas outras propriedades do Vue.js é o que a gente está apresentando. Então essas são as mais clássicas, certo? Você fazer um filtro, você fazer um método, você fazer kill data, certo? E agora a gente vai entrar em outras propriedades que estão relacionadas ao ciclo de vida, que é exatamente o que a gente chama também de gatilhos ou hooks. Muitas linguagens têm isso, né? Não é só o Vue.js, né? O próprio React tem, o Android tem, né? O que quer dizer esse ciclo de vida, né? Cada instância do Vue ele passa por uma série de etapas de inicialização, tá? Tanto para estar observando os dados, como a parte de estar compilando um template, que o template seria o modelo da estrutura do HTML que a gente está usando, ou quando ele consegue montar o DOM, por aí vai, se sofre alguma modificação no DOM, tá? Esses ciclos de vidas, eles têm gatilhos ou hooks que delimitam quando cada etapa dessa aqui vai estar acontecendo, certo? Então, uma vez que essas etapas aqui estão acontecendo,
eu posso fazer algum tipo de operação. Claramente tem que fazer sentido. Então, por exemplo, que nem eu estava falando lá no começo aqui da live, né? Ah, eu quero que vocês peguem o local storage, vocês leiam ele, guarde os dados no array para poder você recuperar lá na tabela e mostrar. Pelo menos essa era a intenção no início. Isso talvez fique um pouco complicado para vocês, quanto à maturidade. Mas, por exemplo, no Vue.js, tem um cara para fazer exatamente isso, que é, carreguei minha página, o que, que eu faço agora? Tem um hook para fazer isso, tem um gatilho para fazer isso. Então, eu consigo, através desses hooks, fazer operações que sejam interessantes para a minha aplicação, certo? Então, por exemplo, o Vue.js ele traz todos esses hooks. Before created, que é exatamente após iniciar os eventos ciclo de vida. Então, antes de criar tudo que vai inicializar, eu tenho um before created. Uma vez, por exemplo, que vai dar início às reatividades do Vue, eu tenho um carinha lá que é o created. Geralmente, eu coloco que depois, dentro do created, eu gosto de colocar as coisas que estão começando. Tá? Before mounted, então, antes de pegar o HTML, a parte estrutural, então before mount. Se tiver montado, então terminou de fazer todas as montagens, todos os elementos, todas as, eu chamo aqui de transpilações, né? Aí eu vou ter o evento de mounted. Então tá tudo montado nesse instante aqui. Um outro hook que tem é o do before e update. Então, por exemplo, né? Imagina que eu tenho um dado na Wage, que até o David está falando aqui agora. Tem um age ou name, o que for. Sofreu modificação, eu tenho um hook que se chama before update. Então, antes de fazer a modificação, eu posso fazer alguma operação nele. Então, o Vue me fornece esse tipo de ação. Beleza, fiz a atualização daquele dado. Também tem um carinho para fazer isso, que é o updated. E o before destroy e o destroy, né? Então, quando você tiver sua instância e chamar explicitamente esse método destroy, você também tem um gatilho que vai ser disparado. Uma vez que terminou, você tem um outro hook também. Então, todos esses caras aqui, eles entram como propriedades aqui na minha instância. Né? Então, a gente vai eu até mostrar aqui um exemplo para vocês de como eles se comportam. Tá? Então, até aqui, basicamente, ele não vai mostrar nada útil para vocês. Terminou esse carinha, aí ele vai e mostra todos os elementos HTML que estão printados, justamente porque ele conseguiu montar. Né? Esses dois, sempre que tiver alteração de dados, e esses dois, sempre que você mandar destruir a sua instância. Então, basicamente isso. Esses quatro caras. É até montar toda a página. Esses dois, quando atualizar, e esses dois, quando destruir. Aqui, isso aqui vem até do próprio site lá do Vue.js, ele tem todo um fluxo, né, de como se comporta esses gatilhos, né? Então, uma vez que eu dei um new view, chama before create. Então, ele vai observar os dados, vai fazer todas as inicializações. Fez isso, está no created. Então, aqui seria o instante created. Né? Se tiver um template para poder transpilar e mostrar, né? Então, ele está tudo antes do before mounted. Terminou, está tudo montado, então está em mounted. Então, nesse instante aqui, você já consegue ver todos os elementos na sua tela. E o before update e o update sempre que trocar os dados, mudar alguma coisa. E o before destroy, destrói sempre que eu chamar o destroy. Então é basicamente isso a ideia dos hooks, certo? Do ciclo de vida. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. For create.
before created. Para cada um deles, né? Vou mostrar aqui um alerta. Created before mount. Vamos testar. No string. Não, string não. Esquecendo alguma coisa. Functions. Ó, perceba que tem várias informações aqui. Então, esse carinha está exatamente depois do meu new view, né? Então, nada foi criado ainda. Before mounted. Uma vez que eu tenho mounted, ele mostra todas as informações para mim. Então, ele faz parte de todo aquele ciclo de vida. Então, é chamado várias funções, né? Antes de poder mostrar tudo. Então, aqui é a situação que ele está montado. Terminei, aí mostra tudo. Certo? Certo. Então, vamos lá. A gente entra num conceito, pessoal, que é bastante interessante, né? Para essas criações de páginas modernas, que é o do Single Page Application. Vocês vão escutar demais isso, né? Que é basicamente a ideia de você ter tudo numa página só, né? Então, o mínimo que você puder codificar do lado do servidor, você vai fazer tudo isso do lado do cliente. E isso ele vai funcionar como se fosse uma página em que você vai colocando rotas para elas e elas não vão sofrendo tantos o que reloads. Então, uma vez que está tudo autocontido numa página só, né? Você não precisa ficar recarregando. Você tem uma página e a partir dessa página você tem rotas e com essas rotas eles vão só meio que fazendo uma troca de informações em cima da mesmo canto. Então você não precisa estar baixando nada. Diferente das páginas é, é, tradicionais, né? Pode-se dizer assim, em que sempre eu tinha que estar baixando todos os arquivos HTML para estar mostrando para o usuário. Aqui eu não tenho essa característica. Aqui eu tenho uma página em que ela tem um miolo e esse miolo é o que vai sendo modificado. Consequentemente, eu aumento a performance, né, da minha página, porque justamente não preciso estar baixando nada. Então vai ser bem mais rápido, eu vou só trocando, né,
pedaços, templates para estar mostrando as habilidades dos componentes. Só que isso tem um problema, né? Uma vez que você tem uma página só, uma single page application, dificilmente os SEO ou Search Engine Optimization, que são justamente a parte para estar recuperando essas informações dos, por exemplo, lá na Google, a partir dos metadados que eu tenho nas minhas páginas, eles conseguem estar pegando essas informações e mostrando, certo? Uma vez que eu não tenho mais essas páginas, eu tenho só uma, é complicado para ele estar procurando, indexando para poder mostrar para os usuários, clientes. Então, quando você tem dado single page application, você tem menos codificação do lado do cliente, fica tudo mais lá, menos do lado do servidor, tudo mais do lado do cliente. Eu não preciso estar baixando páginas necessariamente, só faço o que? Está trocando pedaços das informações que são componentes. Consequentemente, eu tenho alta performance, porque eu não preciso estar baixando nada. Só que eu tenho um problema dos buscadores, né? Eu não vou conseguir fazer uma busca optimizada nesses caras que ficam indexando para justamente você chegar lá no Google, ah, eu quero isso, isso e isso. Ele não vai conseguir mostrar justamente porque ele não está indexado. Então, se não for uma busca bem específica para aquela página que é a single page, então você não vai conseguir achar informações úteis na página de alguém terceiro que você esteja buscando. Então, por exemplo, imagine que o Emanuel está buscando alguma informação que só tem lá na página do Miguel, só que essa página do Miguel é um componente que ele não está. Não é index para a gente. Ele é algo que a gente vai acessar internamente. Então, se é algo que está interno na aplicação do Miguel, então o Emanuel não vai conseguir achar justamente porque ele não está indexado. Certo? Então, eu tenho esse drawback quando eu estou utilizando esse tipo de modelo, que é o modelo mais atual hoje. Então, as aplicações hoje, elas estão todas nessa linha. E você tem uma página só, e que eu fico só trocando os componentes dela. Diferente das páginas anteriores, que eu tinha páginas mesmo, que eu ficava baixando elas para poder renderizar para o usuário. Entenderam que a ideia do Single Page Application? Certo. Então, por que eu estou falando desses caras, né? Porque agora a gente vai entrar na ideia dos componentes, certo? Mas antes disso, a gente tem que aprender a usar essa ferramenta que é extremamente útil, né? Vocês percebam que eu vou fazendo aqui tudo dentro de um arquivo só, né? Isso vai ficando poluído, né? Até porque é muita informação. Eu tenho tanta parte de templates aqui, né? Como scripts, como eu tinha até, não sei se vocês viram que eu apaguei, tinha um componente. Então, vai crescendo de tal maneira que fica inelegível e legibilidade muito ruim e ruim de dar manutenção, etc. Então, é para isso que também foram criados os componentes, mas a gente vai chegar lá. Então, antes de avançar nos componentes, vou mostrar para vocês como é que se usa a ferramenta, que é do próprio Vue.js, no caso específico, esse que é o CLI, né? Que é de interface de linha de comando. Então, existe um programa em que você consegue criar suas aplicações Vue de uma maneira bem mais simples. Aqui é simples porque eu estou só importando, né? Como fosse uma biblioteca aqui para gente. Cadê ele? Do Vue. Pronto, aqui ele. Aqui eu estou importando ele como arquivo JavaScript. Existem várias formas de você criar uma aplicação e uma delas é essa. A maneira mais profissional, mais fácil você fazer os seus deploy futuramente para quando for botar em produção, que é um CLI do Vue.js. O React também tem um.
O Angular também tem um, certo? Para você poder utilizar dele, eu coloquei aqui alguns links que vocês vão poder utilizar. Como eu uso o Linux, então aqui está mais específico para o meu caso. Mas nada impede, por exemplo, de vocês pegarem para a versão de vocês. Por isso que eu botei as instalações para cada um. A primeira coisa que você tem que instalar é o Node.js. Porque o Node.js ele tem componentes, né? Inclusive tem, ele é pré-requisito para você instalar o Vue CLI, que é o NPM, que é um cara que gerencia os pacotes do Node, tá? Então, o Node.js você precisa ter com ele instalado. O Node, inclusive, é para parte de banco de dados também. Você consegue utilizar do banco de dados com JavaScript, utilizando Node.js. Então, aqui, ó. Tem todas as versões, tem o Windows, do Mac, tem as do Linux. Para fazer essa instalação, eu preferi usar esse link. Achei mais útil. Certo? No caso aqui, a estável, pessoal, é a 12. Então, procure instalar a 12. Node de 12. Então, o Vue.js vai ser utilizado no Node, porque no Node é onde tem os pacotes, as dependências que ele vai buscar. E fazer isso aí tudo utilizando o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Uma vez que você instalou o Node.js, você tem a ferramenta que é a do CLI, certo? Então, para você fazer essa instalação, eu coloquei aqui o link. Então, você vai vir no terminal e vai dar o comando npm install -g para ficar global e o Vue CLI, certo? Deixa eu ver se tem para Windows. Com certeza deve ter, certo? Porque quando instala o NPM, né, arrumado aí, o NPM já serve para Windows, Linux e Mac. Mas para acessar ele tem que usar pelo... No terminal ele já fica? Já, ele já coloca no path das variáveis. Então pronto. Tu usa o Só tem Windows, aquele né? problema, eu uso o Linux, só tem aquele problema que às vezes ele precisa no Linux do sudo, mas de erro da... Não, ali no caso, eu até coloquei aqui. É bom que tu Ah, eu perguntou, vi lá. Deus. Aqui como opcional. Esse opcional é exatamente isso aí que o David falou. Que até não é recomendado, certo? Não é recomendado você usar o sudo justamente porque ele vai criar as dependências tudo interno. Uma vez que você dá um sudo, pode não ficar acessível para o usuário normal. Então, para contornar isso aqui é do próprio site lá da NPM, aqui eu peguei o link do Stack Overflow que fica mais simples. Ele dá todas as instruções de como fazer isso. Basicamente só até aqui. Aqui é quando for você tiver uma instalação. Então, como o David falou, no Windows, uma vez que você instalou lá o Node, né? Ele já vai ficar no path. Então, o npm, quando você rodar no terminal, ele já vai funcionar. Certo? Então, instala o Node. Instalou o Node, instala o Vue.js. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. E para a gente criar nossa aplicação? É bem simples. Então, ó. Aqui tá um 2, mas não tem problema não. Dá botar um 2 para você não se perder. Como é que a gente vai fazer? Você escolhe uma pasta que você quiser. Acho que até o menino que reclamou o nome dele, esqueci. O Ivan. Tava pequeno, deixa eu aumentar aqui, né? Então, ó. Eu criei uma pasta. Cada Vue Projects. Para mim, você pode criar a pasta que você quiser. Certo? E aí você vai dar o comando. Ó, uma vez que você der o npm install, já vai entrar o Vue no path. Você dá um Vue
Ele já entra no pipe. Você dá um tab ali só para confirmar. Dá um create e o nome do projeto. Então, por exemplo, né? Aula. Eu não deixei configurado para ele já dar essas informações, justamente para poder mostrar para vocês. Então já tem algumas coisas que já são padrões dele. Se você deixar default, já vai criar. Tanto da 2 quanto do Vue 3. Lembrando que a gente está usando o Vue 2. Só que eu vou deixar isso de maneira manual. Eu desselecionei todos aqui justamente porque é um projeto bem inicial. Então a gente não vai precisar dessas coisas. Mas, por exemplo, ele já te dá uma opção de instalar várias dependências. Certo? Então eu vou tirar todos. Se você fazer isso, você dá com space. Inclusive, até depois a gente vai usar aqui o router, mas não é na aula de hoje. Vou dar um enter. Para tirar cada um a espaço, certo? Vou colocar tudo no meu package.json. Package.json onde tem uma lista, né? De tanto de builds, de script, de direções, como de dependências, que vai ser utilizado. Ó, não quero salvar, então tem. Como de dependências para o Node e conseguir baixar as dependências para ti. Então é como se fosse um arquivo de configuração, esse package.json, que o Node lê e faz as devidas utilidades dele, certo? Dependências, criação de scripts, etc. Percebeu que ele estava achando tudo, a primeira vez demora mais, certo? Aqui ele está até mais rápido, justamente porque eu já tenho algumas coisas, mas para vocês vai demorar mais um pouco. E ele já dá os comandos aqui, ó. Perceba que ele conseguiu criar. Ó, entre na página, na pasta, CD aula, tá aqui ela. Só vou deixar claro, dá um ls, tá aqui ela, CD aula. Ele já dá um comando, ó, npm run save. Então, uma vez que você dá um npm run save, ele já vai criar um servidor de testes para você, né? Não tem nada a ver com o servidor back-end que a gente vai criar. Ele é um servidor porque ele roda como se fosse um ambiente para poder carregar toda a página e a gente poder tanto carregar os componentes, como depois a gente fazer as partes de routers e chegar na ideia do single page application, certo? Então ele é uma espécie de um servidor em que eu vou rodar minha aplicação, certo? Que não tem nada a ver com o back-end que a gente vai aprender futuramente. Ele é um servidor só para subir a aplicação do front-end. Então, ó, eu estou com um problema aqui que eu ainda não consegui resolver, mas vou mostrar para vocês. Eu acho que está mais associado a essa máquina. Perceba que ele já cria, né, o link. O localhost, pessoal, ele é exatamente a máquina que você está trabalhando. Então, toda vida que você escutar, eu estou no localhost, exatamente o host local. Então, se eu criar um servidor e eu estou acessando ele na minha própria máquina, ele é localhost. Eu também posso acessar isso a nível de IP, certo? Então, por exemplo, vou até aqui mostrar para vocês, ó, ifconfig. Ele mostra aqui minhas interfaces, né? A minha interface que está conectada a essa rede, essa HWP8S0, ele me dá um IP 92.168.1.22. Então eu sei que essa máquina aqui, ela tem esse IP na minha rede. Cada um de vocês vai ter um IP distinto, porque é da máquina de vocês em relação à rede de vocês, certo? Então, se eu quero acessar o servidor, eu posso acessar por meio desse IP. Então, por exemplo, se eu tiver com um celular, se eu tiver com outro computador na minha rede, e a pessoa entrar com esse IP igualzinho, eu vou chegar onde? Na máquina que eu estou trabalhando, certo? Ele vai criar um servidor local para a minha máquina de trabalho. Quem quiser acessar na minha mesma rede,
pode acessar por meio do meu IP. Claramente, isso aqui não é acesso, não tem acesso externo, né? Até porque isso aqui é um IP interno da própria rede. Se eu quisesse um IP externo, aí eu tenho que pagar um domínio, uma hospedagem, o que for. Ou você até consegue, mas de uma maneira um pouco mais complicada, expor essa máquina para ficar exposto de fato à rede, né? Mas não é o caso, não é a intenção da aula de hoje. Isso também você vai quebrar uma cabeça danada, porque aí tem que mexer com roteador, etc. Então isso aqui é interno. Quem tiver na mesma rede que eu, vai conseguir acessar. Claramente tem que saber o IP. Eu tenho que dar esse IP para a pessoa. Se eu quero acessar só local, eu acesso com o localhost. Quem quiser acessar externo, acessa pelo IP. Ficou claro? Quem é o EBA UFC? Ah, o Manuel. Tem uma interface gráfica, é? Agora, Manuel? Pronto. O Manuel disse que tem uma interface gráfica que possa criar de maneira bem mais simples seus projetos. Então vai facilitar a vida da gente. Ah, mas é beta, é foda. Mas ficou claro se quer a ideia do IP? Beleza. Então eu vou aqui rodar novamente. Eu vou mostrar o erro que eu estou tendo para vocês. Ó, tá aqui meu IP, certo? Então eu vou acessar ele. Ele está rodando o quê? Por padrão, ele está rodando na 8080. Então eu vou acessar ele aqui. Ó, ele sempre está me entregando esse 404 page not found. Então é como se ele não tivesse, ele está dando conflito exatamente nessa porta, certo? Pro meu caso aqui. Então, um jeito que eu achei para solucionar isso, certo? Você vai vir aqui, vai entrar no código. Deixa eu tirar esse esquema que acabou me atrapalhando. Se vocês acharem que ficou ruim, aí vocês pedem para aumentar. Então perceba, eu estou entrando aqui. Deixa eu só deixar esse esquema mais alto. Estou entrando aqui na estrutura de diretórios do meu projeto. Perceba que ele tem várias coisas, certo? Se você lembrar do package.json, onde eu falei que tinha uma espécie de um JSON que tem de configurações. Um deles aqui, pessoal, de script, certo? Perceba que o script de serve, é exatamente o que eu estou rodando, ele faz esse comando aqui. Para eu colocar uma porta diferente, então port e a porta que eu quero. Basicamente isso. Então, no lugar de ser 8080, quando eu rodar de novo em npm serve, perceba que aqui, ó, esse serve é o mesmo desse. A gente tem que ser iguais. Se fosse um build, ele rodar um outro comando. Então, serve. Talvez que eu rodar o serve, ó, ele já acha a porta 3000. E no lugar do 8080, ele está agora na 3000. Então, se eu vier aqui, 3000. E agora, de fato, eu tenho minha aplicação rodando. Deixa eu tirar aqui. Então é isso, eu estou tendo esse conflito aqui na minha máquina. E um jeito de solucionar esse, pelo menos momentâneo, que eu achei, foi trocar a porta. Certo? Pode ser que quando vocês rodarem, vocês não tenham esse problema. Então, tá aqui minha aplicação. Certo? É uma aplicaçãozinha bem simples, centralizada, com ícone, alguns links, certo? Documentação, etc. Então, por padrão, ele já traz essa aplicaçãozinha para mim. Interessante? Vamos lá. Deixa eu abrir agora as estruturas aqui para vocês. Ó.
Então, o Git ignore, se você lembrar lá, quando eu falei do Git, são todos, tudo que você quiser ignorar quando for subir. Perceba que aqui tem um dist. O dist é quando você está em momento de produção, ele é basicamente um empacotador de tudo que você tem aqui no seu projeto. Então, ele empacota tudo, o que é Vue.js vira JS puro, ele faz toda essa parte de transpilação, né? Vai ignorar algumas coisas. Então, só lembrando, né, o dist, uma vez que eu dou lá um build, ele vai gerar um dist. Aí esse dist é o que a gente vai para produção. Mas não é o momento agora. Tá? Então, package.json, ele tem as estruturas de script, as dependências de desenvolvimento, né? E alguns carinhas para poder mandar uns warnings nos browsers. Essa estrutura básica. Tem esse lock.json, que é toda a descrição do que você está usando, mais detalhado. Tem um readme dele. Então, uma vez que você subir seu projeto lá para o Git, já tem um readme de como você faz as suas operações. Eu tenho o source, tenho o public e tenho o node modeling. Node modeling é o que ele pega a partir do package.json e baixa todas as dependências. Então ele fica aqui. O public é o que vai ficar público para a gente. Então já tem aqui um ícone. Tá? Aqui o ícone, exatamente o que tem lá. Esse favicon.equal. Ele tem uma index. A index, perceba que ele já está todo, né, responsivo. Aqui é se eu não consigo carregar. E tem um div app. Certo? Você pode estar modificando claramente essa index. Inclusive, eu vou fazer isso. E tem a logo também, se você quiser utilizar ela. Tem os componentes, certo? Tem o main.js. O main.js ó, o main.js ele já tem um outro comportamento. Ele faz as importações. Como viu, ele já vem por padrão. Então ele está importando a biblioteca dele, está aqui, o componente. E está importando o app. O app é um componente. Perceba que tem uma extensão que .view. Eu vou entrar em detalhes nele ainda. Ele tem aqui uma flagzinha para mostrar dicas ou não. E aqui o que ele tem? Uma instância do Vue.js. Então o que a gente fazia na mão, ele já traz por padrão. O que ele está fazendo? Ele está renderizando essa aplicação aqui. E vai montar onde? Dentro da hashtag app. Que é exatamente o que tem aqui na index. Certo? Então é isso que ele faz. Ele encontra a div que tem um ID app e vai renderizar aqui dentro da minha index. O que o app faz, né? Então, dentro do main, o que eu vou chamar? O app. Então, o que tem dentro de app? Tipo app. O app, perceba, ele está aqui na raiz do source. Tá? Eles estão todos no mesmo nível. O que tem dentro de app? Ele tem 3 informações básicas. Um arquivo view, ele é composto dessas 3 carinhas, dessas 3 estruturas. O template, que é estruturas HTML que eu vou usar para poder criar o que eu quero mostrar, minha estrutura. Ele tem a outra parte que é o script. Então aqui tudo que for JavaScript,
Vue.js, você vai fazer aqui dentro tudo que for template, tudo relacionado a HTML ou CSS Style. E também tem a opção de estilizar, certo? Então ele traz três coisas: a estrutura HTML, o script para fazer as interações e a customização. Então ele traz tudo muito bem separado em cada componente view, certo? Aí tem um carinha aqui que é os components. Então aqui é o que ele vai utilizar. Perceba que ele também tem um template, tem um script e tem um style, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a intenção aqui é mostrar a estrutura para vocês, certo? Eu vou voltar aqui com calma. Certo? Entenderam aí a ideia das estruturas de um projeto do Vue.js? Ele é composto tanto de JavaScript, como de próprio HTML, como das dependências do Node, como dos componentes. Aí o que eu tenho? Eu tenho a ideia desses componentes. Deixa eu entrar aqui neles. Cada coisa que eu fiz aqui, eu botei aqui no slide, certo? Então, o que são esses componentes, né? Então, basicamente, é tudo que você quiser estar reutilizando. Então, se eu tenho elementos que eu posso criar e futuramente utilizar em um outro momento, eu posso criar um componente. Funciona basicamente como se fosse uma biblioteca sua, para quando você precisar de alguma estrutura, você está lá definida, certo? Então, você pode criar uma aplicação inteira, pessoal, só utilizando os componentes já criados por alguém ou por você. Então, se você tem uma caixa de componentes, né, posso dizer assim, você pode pegar um a um e montando, igual um quebra-cabeça. Teve até uma live que eu assisti, acho que há um ano atrás, 2 anos, em que os desenvolvedores de uma empresa, não lembro qual, que disse que estava mais de 6 ou 7 meses. Era uma discussão, né, entre caras de Angular, cara de React, cara de Vue. Que ele estava mais de 7 meses, pessoal, sem criar nenhum, sem escrever uma linha de código. Só utilizando da ideia dos componentes. Então, eu preciso de um componente que ele é um input, que faça isso, 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 isso. Eu tenho, tá aqui. Eu preciso de um componente que é uma tabela. Tá aqui. Eu preciso de um componente que é uma imagem. Tá aqui. Eu preciso de um componente que é um rodapé. Tá aqui. Então, nessa empresa, eles criaram vários componentes, a equipe, né, várias equipes, em que outras equipes estão utilizando esses componentes para poder fazer as aplicações. Então, o cara estava 7 meses sem criar uma linha de código. Vírgula, né? Porque ele precisa estar chamando os componentes. Mas de criar a inteligência, de criar a lógica, ele não precisava. Porque era basicamente pegar um componente já criado e saber como operar com ele. Como passar dados para ele. Como pegar o retorno disso, e etc. Certo? Então, são aplicações baseadas em componentes. E essa é a ideia do Single Page Application. Que eu tenha componentes que eu for juntando e futuramente, quando eu quiser mostrar uma determinada página dentro dele, eu tenho componentes que ele foi compostos com eles que eu posso estar utilizando. Então, pego uma página em este componentes, claramente tem que fazer sentido esses componentes. Uma vez que eu tenho essa página, eu posso estar renderizando na minha página principal. Então, essa é a ideia do Single Page Application. Então, eles podem ser totalmente integrados. Claramente, um componente pode conversar com o outro. E podem receber parâmetros. Inclusive, a gente vai fazer isso. Certo? Aqui é só para mostrar, ó, deixar claro. Imagina que eu tenho aqui uma página. Esse carinha aqui, ele pode ser o quê? Um componente, que é o meu navbar. Esse carinha bem aqui pode ser um componente, que ele é uma seção do meu site. E dentro dele tem artigos que eu quero mostrar.
são outros componentes. Aqui dentro, outro componente, que esse cara tem 3 componentes a mais. Imagina que aqui são 3 imagens. Então, tudo isso aqui são componentes que eu estou interligando, juntando, para construir o quê? Uma página. Que é um componente que é maior, mais complexo, mas que tem o quê? Componentes inseridos. Então, nada mais é do que, por exemplo, aqui, o AppView, ele é um componente gigante, que ele, dentro dele está inserido o quê? Componentes, tá até aqui. Tá? E esse componente pode ter outros componentes. E o componente interno pode ter outros componentes. E assim sucessivamente. Aqui não tem limite, tá? Ficou claro? Massa. É engraçado, é só o David e o Miguel. Eu espero que os demais estejam entendendo, certo? Porque se não tiverem, vocês podem falar que eu repito. Mas vamos lá. Então, só para deixar clara a ideia da estrutura de um componente, né? Como eu mostrei, tem um template, que são estruturas HTML. Lembrando que, até esqueci de falar, dentro de um template, pessoal, você só pode ter um filho. O que é isso? Eu não posso ter 2 elementos HTML no mesmo nível, sendo o primeiro elemento. Então, por exemplo, eu tenho que criar uma div, ou qualquer outro elemento que você queira, né, um section que for, e dentro dele, se for necessário, eu coloco as informações que eu queira. Eu não posso ter, por exemplo, esse aqui, ó. Eu posso dizer que são diferentes, certo? Eu não posso ter esses 2 elementos, porque é como se eu tivesse 2 filhos. O que eu posso ter? Eu posso ter esse carinha aqui dentro. E dentro dele, né, colocar mais informações. Então aqui, ó, ele só tem um filho. Só para deixar claro que são diferentes. Né? Posso ter assim, posso deixar assim. Também dá certo. Mas perceba, ele só tem o quê? Um filho. Posso colocar o quê? Várias coisas dentro dele. Mas externamente só um. Senão dá problema, certo? É uma das requisitos dele. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, um para poder ter a parte estrutural, o outro para ter as customizações. Então, você pode estilizar esse template como você quiser customizar seu componente. E quando você quiser fazer as operações, né, as interações, as consultas, é tudo aqui dentro do script. Tá? Isso é uma estrutura básica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? Isso aqui é até o restante da aula. É um hands-on. Então, mãos à obra, certo? O que eu quero criar? Um to-do list. Certo? O que é um to-do list, né? Então, tudo que eu tenho que fazer, todas as minhas tarefas. Eu quero saber de vocês o que a gente precisa, né? Por exemplo, para criar um to-do. Imagine a ideia aqui dos componentes. Para eu criar uma aplicação que ela vai fazer um to-do list. Qual seria a primeira informação, qual seria o primeiro componente que eu teria que ter? Imagine que eu quero entrar com os dados, claro, né? Um input. Input. Então, eu tenho que criar um elemento que ele funcione como um receptor de dados. Então, eu vou criar um componente totalmente personalizado, que vai ser um input. Agora, imagine que eu tenho que mostrar isso para alguém. Eu tenho que mostrar que to-do são esses.
Então eu posso fazer isso como? Quero só mostrar, sabe? Posso mostrar de vários jeitos, né? Posso mostrar com a tabela, posso mostrar com uma lista, posso mostrar com o que for. Eu tenho só que mostrar aquele item, né? Então, eu, qual a ideia aqui? Para a minha aplicação que é grande, minha aplicação é complexa, é um to-do list, ele é um componente só, né? A minha single page application, eu vou ter que criar o quê? Dois componentes. Vou ter que criar um, como o Lucas falou, que é um input, então eu vou criar um componente input. E o outro componente que eu vou criar é uma table. Vou até chamar ela de table to do, certo? Se eu precisasse de um botão específico, poderia criar esse botão também específico. E assim sucessivamente, certo? Então eu vou criar componentes, depois eu vou pegar esses componentes e juntar em uma aplicação, certo? Antes disso, eu quero mostrar para vocês a estrutura aqui dos componentes, certo? Então, ó, lembra que eu estava aqui na main, né? Ele vai renderizar o quê? O app. O app aqui é a minha single page application. Dentro da minha app, o que é que ele tem? Ele tem um template, que é um div app. Perceba que é só um filho. O que é que tem dentro dele? Uma imagem e tem um elemento desconhecido. Que elemento desconhecido é esse? Um Hello World. Se eu vier bem aqui, é exatamente o que eu estou fazendo, o quê? Importando de um caminho interno. Então, eu estou importando de um componente que já existe. Então, esse Hello World. Esse import, ele entra em uma das propriedades aqui do script, aqui do meu componente, que é o meu componente que eu estou importando. Então, name, pessoal, é onde eu digo o nome do meu componente, certo? Então, é assim que eu consigo, por exemplo, recuperar ele aqui para poder mostrar aqui. A mesma estrutura aqui para o Hello World. Eu peguei o Hello, na verdade, aqui para o meu app. O app é o nome do meu componente, então eu seto o nome dele aqui. O que ele está importando? Componentes. Então, todos os componentes que eu tiver que utilizá-los, eu coloco aqui. Dentro do meu Hello, ele vai ter aqui algumas informações. E o nome dele também é o que? Hello World. Então, esse nome, geralmente, o que a gente faz? O mesmo nome do arquivo, a gente coloca o nome do componente. Que é justamente para facilitar quando a gente for fazer as importações e ele reconhecer tudo direitinho. Então, importa, vai agregando aqui quantos componentes você quiser e utiliza no template. Dentro aqui do meu Hello, tá aqui o nome dele, certo? E outra informação que aqui vocês conhecem, que é a de props. O que são os props, pessoal? É quando você quer passar propriedades para o seu componente. Então, imagine que você quer mandar você como uma espécie de parâmetro, certo? Então, imagine aqui, ó. No meu Hello World, ele tem um filho, tá aqui ele, e dentro dele tem outras estruturas. Bem aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cabeçalho e eu estou mostrando a mensagem que eu estou recebendo. E eu sei que eu vou receber ela por meio de quê? Das minhas propriedades. Então, se eu vim aqui, ó, em app, eu tenho a minha figura e tenho o componente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, só apagar ele, certo? Eu tenho agora só a figura da imagem. Perceba que eu só salvei ali e ele já renderiza automático. Ele apagou todos os conteúdos. E é uma das propriedades aqui do npm Serve que ele faz um reload automático, certo? Aqui no view.
Então, salvou, ele já traz as modificações. Então, ó, voltando, né? Aí coloquei o componente e as propriedades, pessoal, elas funcionam como se fossem atributos aqui no componente. Lembra que aqui eu tinha uma propriedade chamada MSG e eu digo o tipo dela. Ela é o tipo que string. Você pode ter, claramente, outras propriedades, certo? Então, uma vez que eu tenho um Hello World, eu tenho uma propriedade, isso está me dizendo isso, certo? Porque ele está como um atributo. E eu estou passando a mensagem Welcome to your Vue.js app, certo? Então, como parâmetro, esse componente Py está passando para a mensagem esse parâmetro aqui. Quando vier do outro lado, vai pegar a mensagem, que é uma propriedade, e vai o quê? Interpolar e mostrar. Então, essa é a ideia. Então, toda vida que eu estiver utilizando o componente Hello World, eu vou ter que passar o quê? Posso passar a propriedade. Que ele vai estar esperando do outro lado. Certo? Perceba que se eu não passar, então não vai ter nenhum conteúdo para mostrar em mensagem. Certo? Então é assim, é uma das maneiras de eu mandar mensagem de um componente para o outro. Só que deixa eu parar de fazer zoada. É uma das maneiras de eu passar mensagem, parâmetro de um componente para o outro. E no caso, eu estou passando do pai para o meu filho, certo? Ele hoje está dentro, né? Então ele é filho. Então aqui é uma das passagens de parâmetros. Então, uma vez que ele recebeu, ele renderiza e mostra. Então essa é a ideia. Ficou claro? Certo. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Pronto, aqui perceba, é bom esse exemplo justamente para quebrar o gelo. Aqui é exatamente uma instruções HTML, né? Então a estrutura toda em HTML. Não tem nada de novo para vocês. O que tem de novo? Essa propriedade, que no caso eu mostrei para vocês, que ela vem daqui desse props. Você pode colocar várias aqui. Deixa eu ver. Certo? Vou fazer esse teste aqui. Ó, passei um parâmetro, passei o segundo. Beleza? Beleza? Certo. Então é isso, pessoal. Esse é o exemplo aqui do Hello World, que eles trazem, bem simples. Se você ficou com alguma dúvida ainda, eu sugiro que você crie o projeto e vá vasculhando as pastas, certo? Ah, botei esse carinha aqui e alterou. Ah, botei esse outro carinha aqui e deu problema, certo? Que aí é a maneira mais fácil de vocês, de fato, pegarem um jeito. Aqui no console, ó, deixa eu ver o que está de errado. Tirei. Tirar esse carinha aqui também.
e faz o reload. Se você está usando uma aplicação que é View, ele também vai criar uma aba aqui que é de View, que ele vai te mostrando os componentes, que é o root, né? Aí dentro dele tem o meu app, o componente app, e tem um componente Hello World dentro dele. E ele também vai mostrando as propriedades, os dados, o que for. Então também te ajuda nesse sentido. Então é isso. Agora partiu para o nosso exemplozinho, certo? Nossa rendição. Que é o nosso to-do list. Então, a gente precisa do input, precisa de uma lista ou de uma tabela para mostrar, como a gente já comentou. Então, o que eu vou criar? Eu vou usar aqui do Bootstrap. Vou criar em cima dessa aqui que a gente já tem, certo? Vou botar aqui o Bootstrap. Fechar isso. Pronto, estou com o meu Bootstrap instalado. O que eu vou criar? Eu vou criar um container, justamente para deixar tudo centralizado. E dentro dele, eu vou criar aqui meu div app. Tá? Então, basicamente, o que ele vai renderizar vai ficar aqui dentro. Percebe que já tem aqui o to-do list. Claramente a gente vai apagar isso aqui. Olha o que eu acabei de fazer. Eu vou criar, pessoal, para esse exemplo, uma variável global, certo? Que eu vou chamar ela de tasks, certo? Então, como ela é global, ele vai ficar visível para todos os meus componentes. Claramente já tem os problemas dela ser global, né? Justamente porque pode sofrer alterações, etc. Mas como a gente vai fazer com um exemplo totalmente, fosse chama de toy application, né? Só para a gente mostrar o uso aqui dos componentes, etc. Então eu vou criar ele. Para eu fazer isso, eu vou usar a ideia do prototype. Você lembrar lá da aula de JavaScript, eu falei sobre ele. Que basicamente ele vai pegar um objeto, vai alterar a partir do protótipo e adicionar um carinha a mais. Então dentro do view, eu estou adicionando um tasks. Né? Perceba que ele é um array. Eu vou fazer isso ó, dentro da main.js. Então dentro da main.js, vou criar esse carinha. E o restante eu não modifico. Continua como está. Tá? Eu até coloquei isso aqui, mas não preciso. Então, no index é só essa modificação que a gente vai fazer. Então, para o primeiro componente, eu até chamei ele aqui de input to do. O David até sugeriu, faz um to-do list. Tá? Tanto faz o nome. Então, vocês vão vir aqui em componentes. Deixa eu até aqui maior para ficar mais visível para vocês. Dentro de componentes, vocês vão criar esse arquivo. Input to do. Lembrando que tem a extensão .view. Claramente ele vem vazio. Eu instalei algumas plugins aqui do Visual Studio. Certo? É só você botar aqui VTool, que ele já
facilita mais tua vida quando tu estiver criando teus códigos. Se tu escrever view, ele já vai trazer toda a padronização. Ele traz o template, o script e o style. É basicamente a estrutura é essa. Certo? Então tá aqui ele. O que é que eu vou ter dentro dele, pessoal? Eu não vou ter nenhum div. O que eu vou ter dentro dele é um input. Então, ó, assim como o Lucas falou. O que é que tem dentro desse input? Não, tipo texto. E dentro do placeholder dele o que é que tem? O que precisa ser feito? Só para guiar o usuário. Certo? Para ficar mais completo esse exemplo, para ficar mais simples de usar, eu vou usar assim desse case, desses key codes, que é quando eu apertar o botão de Enter, então ele está escutando, né, esse evento de pressionar o Enter. Aqui tem até uma lista que eu coloquei para vocês. Vocês podem estar utilizando, né? Para facilitar a usabilidade, etc. Eu vou colocar esse evento, que sempre quando eu pressionar o item, ele vai chamar o que? Um método. Claramente eu vou criar esse método ainda. Então, ó, certo? Ele é um input texto. Deixa eu até chamar ele aqui logo para vocês verem como é que ele vai ficar. Put to do. Aqui. Put to do. Bem aqui eu importo ele. Coloco ele na parte de componentes. E bem aqui eu já posso chamá-lo. Deixa eu só dar o nome para ele. Então tá aqui. Eu vou chamá-lo. Põe aqui, ó. Já tá aqui? Deixa eu apagar logo esse aqui de cima. Isso atrapalha. Tirar essa logo também. Pronto. E já tá no input. Certo? Com o placeholder dele. Então vamos lá. Coloquei o nome do meu componente. Já coloquei. E eu vou criar um método, pessoal, lá dentro. Que é o add. Ele vai fazer o seguinte, ó. Perceba que o componente ele tem muito das propriedades da própria instância. Isso aqui, lembrando que é o componente. Tá? Então, ó. Aqui o nome dele. Foi no local errado. Tem que estar aqui. Ó. Dentro do meu input to do, eu vou criar um método que chama edge. Que é exatamente o que? Esse carinha que eu vou chamar. Ele vai receber como parâmetro o evento, que é exatamente o que vai ser disparado.
Então, nesse evento, o próprio alvo dele, né, eu vou recuperar o valor que tiver associado à entrada. Então, assim, eu consigo pegar o evento, está totalmente direcionado ao input e pegar o valor dele. Então, isso aqui eu vou logar no meu console. Então, vamos lá. Então, o que eu digitar aqui, né, dá um Enter, ele vai aparecer no console. Tomada, comics, etc. Beleza? Então, assim, eu já estou conseguindo recuperar os valores aqui do input. Certo. Ficou alguma dúvida no input? Certo. Pronto. Esse input claramente não está totalmente finalizado, mas a grosso modo, a cara dele é esse. Vou criar agora um outro componente que eu vou chamar de table to do. Ponto view. Um view. Aí ele. Name. Table to do. Tá? O que ele vai ser aqui, pessoal? Uma tabela. Então, ó. Então vai ser uma tabela. Eu estou usando aqui até as coisas do Bootstrap. Ó. Aqui está o head dele. Ele vai ter o quê? 3 colunas. E vai ter um corpo. Certo? Então deixa eu logo importar ele aqui. Vamos testar. Pronto. Já tem aqui minha tabelinha. Certo? Ó, essa minha tabela ela vai receber parâmetros. Que é justamente o associado ao input. Certo? Aqui ele vai receber todos porque ele vai vir de todas as tasks. Tá? Então vamos lá. Então ele vai ter uma propriedade. É o to use. Não é todos, é to use. Aí eu vou começar aqui a fazer minha tabelinha, certo? Então ele vai. Cada linha do meu corpo, aqui ela, certo? Não foi usado ainda. Então, ó. Aí tá as linhas, aqui estão as células. Então, proceda desse cara.
precisar eu recoloco. É porque conforme, uma vez que tu está trabalhando com arrays, tu pode recuperar várias informações. Tanto o próprio elemento, quanto o índice associado a ele. Então ele está reclamando ali que eu não estou usando, vai estar reclamando. Então, ó, o que é isso aqui? Para a primeira célula, ele vai ser o quê? Perceba que eu fiz um status, uma hashtag atividades. O status, você marcar se você fez ou não aquele to do, certo? Então, o que eu vou fazer? Perceba que aqui tem a propriedade, que é to do's. Então, ele vem para cá, ó. Ele vai ser uma tabela criada dinamicamente, que cada linha vai varrer, fazer um VFOR de todas as propriedades que eu vou receber, vai pegar cada uma delas e vai criar o quê? As células da tabela. O primeiro aqui, no caso, é um checkbox, certo? Então você marca se você fez ou não. Se você marcou, claramente é true, né? Se não, é falso. Perceba que ele é um to do, que vai ser alterado. Tanto é que aqui tem um vmodel. Então ele sempre vai ficar modificando o valor tá? Do to do associado. Perceba que bem que eu coloquei o quê? Um key, né? Justamente porque como ele vai criar cada elemento, um dos warnings que ele dá é justamente isso. Porque o key ele funciona como se fosse uma identificação que eu crio no Vue.js para poder pegar cada elemento e dizer que são diferentes, certo? Então é como se fosse uma identificação para facilitar a criação do DOM pelo do Vue.js. Então o key eu estou pegando o quê? Sempre um a um. Esses caras aqui vão modificar. Então, ó, deixa eu botar essa célula aqui. Não. A segunda célula, agora eu vou precisar do index. Aí lembrei. Então o index, o que eu vou fazer? Para cada index eu vou adicionar mais um, justamente vai ficar não a partir do zero, mas sim a partir do um. Então se eu tiver 10 to-dos, eu boto 1, 2, 3, 4, 5, até 10, em vez de ficar 0 a 9. Então, eu vou criar ele um pouco aqui mais escuro, né? Negrito. E a outra célula vai ser um VF. Você lembrar do VF, dependendo da condição que esteja aqui, ele faz a ação que estiver programada, ele faz desenho da célula. Então, se VF, ele vai mostrar assim. Ó, ó, o que foi que eu fiz? Se for verdade, o to do, talvez lembra que ele está sendo modificado. Se for verdade, eu vou criar um span para justamente pegar o valor que está associado ao to do. Então eu percebo que o to do ele vai ter dois valores, duas propriedades, tanto a de checked, que vai ser claramente um booleano, como a do texto, que vai ser um value, que é exatamente o value que eu recebo do meu input. Então, o style, eu vou customizar ele, para ser uma linhazinha tracejada e vermelho. Então, se foi verdade, tá, porque você já fez aquele to do, então ele vai ficar marcado em vermelho e com um tracejado, certo? Vai ter uma linha mesmo no meio, atravessada, certo? Se não, tem um else.
Ó, se for verdade, é porque eu já fiz to do. Ele deixa marcado, né? Vai passar uma linha no meio, vermelho. Se foi falso, tá? Porque não está marcado, então eu só faço mostrar o to do, o value dele. Então marcou, deixa vermelho, desmarcou, deixa normal. Então deixa eu só recapitular aqui o base, né? Ele é um for que vai criando as linhas. E eu tenho um props que é o to-dos. Para cada to-do que eu vou receber, eu tenho um index dele associado também e o próprio to-do. Vou criando as identificações dele com key, justamente para separar um a um. Lembrando que são 3 colunas, então tem que ter o quê? 3 elementos. Então, para o primeiro elemento, ele é um checkbox, e dentro dele está associado um vModel, que vai estar alterando o valor de checked ou não, se sim ou não. A segunda coluna, claramente aqui a segunda célula, recebe o index, como fosse uma identificação, um ID. Na terceira coluna, eu verifico o to-do. Se for verdade, é porque está marcado. Eu vou deixar uma linha no meio, cor vermelho. Se for falso, deixo sem marcação nenhuma. Então, esse aqui é o nosso componente table to-do. Certo? Ficou claro? Certo. Então, claramente aqui não tem modificação, até porque não está recebendo nada ainda. Então, vamos lá. Então, aqui é o que eu já tinha criado, faltando só esse carinha aqui a mais, né? Então, ó, eu sei que o meu table to do tem uma propriedade, chama to do's. Inclusive, ela vem até para cá para construir o corpo da minha tabela. Então, dentro aqui do componente, eu tenho que passar essa propriedade. Tá? A propriedade, pessoal, é o próprio tasks. Se você lembrar dele, ele está aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que fazer algumas modificações justamente para ele reconhecer esse tasks para poder passar como parâmetro meu to do. Lembrando que, como ele é uma variável, né? Eu fiz aqui um vbind dele. Certo? Ou assim, ou só com 2 pontos. Como eu falei na última aula. Tem que ter um vbind associado. Então, ó. Aqui tá aqui ele, do jeito que eu fiz, normal. O que ele tem a mais? Esse carinha aqui, ó. Então aqui, diferente da maneira tradicional que eu mostrei no Vue.js, a maneira mais simples, lá na última aula, eu tinha só o date, 2 pontos, ele era dessa forma aqui. Vou só fazer para vocês lembrarem. Era um data dessa forma, sabe? Inclusive até ele não reclamou, mas deixa eu fazer um teste. Vamos fazer esse teste. Nos componentes, ele tem uma outra carinha para construir esse data. Então eu vou colocar aqui da forma correta. Depois eu testo dessa outra forma que estava. Ele é uma função. Nos componentes ele tem uma função. E essa função ela tem um retorno, claro, que são as propriedades do data. Então aqui seriam suas propriedades. Então aqui você botaria o nome, o age, tá? Do mesmo jeito que você fez anteriormente. A única diferença é que aqui ele tem uma cara de função. Então vamos lá. Beleza. Então, eu estou criando uma propriedade data, certo?
que o conteúdo inicial dela, pessoal, é o des.tasks. Tá? Então, a minha propriedade tasks que eu estou criando, ela vai receber a tasks da própria aplicação. Então, por isso que ele tem esse des. Então, que des é esse? Esse carinha aqui, ó. Então, eu estou dizendo que eu estou pegando essa referência e estou assumindo como uma propriedade dos meus dados. E esses dados aqui não são esses. Esses aqui eu estou passando como parâmetro para o meu to-dos. Tá? Aqui poderia ser outro nome, aqui seria esse nome que eu estou colocando diferente. Tá? Então esse carinha recebe a referência do global e eu jogo aqui para a minha propriedade. Então basicamente isso. E o que é que eu faço mais? Eu vou alterar o meu edge. Então o meu edge lá no meu input, lembrando que ele tinha só o quê? Só um log aí, né? Então o que que ele vai ter a mais? Eu vou criar um objeto local. Esse objeto vai receber exatamente o valor que estava lá no console, log. E inicialmente ele começa como falso. Então a primeira propriedade, value, é o valor do input. A segunda propriedade, checked, é falso. E eu pego o des, que é a referência global, tasks. Como ele é um array, eu dou um push. Então eu coloco o quê? Pega a referência do array, coloca um elemento que eu acabei de criar, local. Então toda vida que eu der um edge, cria local, adiciona no array. Cria local, adiciona no array. Cria local, adiciona no array. Como ele é uma referência global, ele vai ficar visível em todo canto. Então essa morreu. Então vamos testar. Depois eu vou fazer aquele outro teste do data. Então vamos lá. Então a primeira tarefa é ensinar web 13 horas. A segunda é me reunir com o orientador. Terceira, fazer as coisas da bolsa. Então eu botei 3 tarefas para mim. Lembrando que aqui é um checkbox, é o primeiro campo. O segundo, os IDs. E o terceiro que eu estou escrevendo no input. Então cliquei. Ele fica o quê? Uma linha aqui no meio, vermelho. Então assim eu vou marcando todos os meus to-dos que eu finalizei. Então essa era a aplicação que eu queria mostrar para vocês, tá? Ficou alguma dúvida? Ela é um tanto simples, mas bem útil, tá? Porque aqui você consegue ter a noção das criações de componentes, aprende a, por exemplo, passar um determinado evento, ou está recuperando, o que mais? Aprende a passar uma propriedade para você utilizá-lo. Lembrando que isso aqui é a cara da atividade 2, né? Se vocês souberem associar uma coisa com a outra, é a mesma, praticamente a mesma coisa. E mostra tanto a ideia das criações de componentes, como a parte de utilizá-los, né? Então é bem interessante essa aula, justamente por isso. Ela é simples, mas ela é bem funcional. Você consegue criar o que você quiser agora. Cria os componentes do jeito que você quiser, estiliza do jeito que você quiser, chama eles e dá as devidas os dados ou os métodos. Você pode ir criando o que você quiser aqui agora. Certo? Ah, o input precisou de uma propriedade. Você pode adicionar e ir chamando. Então, deixa eu só fazer aquele teste. Eu achei estranho aqui. Ele não reclamar.
Vamos lá. Não, cadê o problema? Então, realmente, quando é aqui nos componentes, ó, o data ele tem que ter essa cara. Tá? Aqui ele tem que funcionar como uma função. Aí você dá um return, e aqui segue o mesmo padrão. É um objeto, é um array, é um number, é um string, é um null, é o que for. Então aqui você cria as suas propriedades de dados. Lembrando, se você precisar de dados aqui também, você consegue estar colocando. Não é porque eu coloquei só no app. Você coloca os dados aqui nos componentes. É só basicamente isso. Vocês querem que eu recapitule tudo? Aquele erro que mostra é por causa que tu usou um objeto com key no for. Qual é o erro, David? Abre o áudio. Mostra no terminal na hora que tu insere um. Não, não tem erro não. Deixa eu ver. Evite usar não primitivo valores como key. Ah, certo. Ele está reclamando justamente porque eu usei um objeto. Deixa eu ver se ele reclama ainda. Duplicado. Esse carinha aqui, na verdade, Bota o do ponto value lá, como aqui, acho que fica. ele vai ficar diferente. Mas ele pode se repetir também, né? Não, pode não, é aqui. É, não, colocar o index funciona Se também, botar não. o value, ele repete, né? Porque, por exemplo, É, o to do eu posso colocar tarefas iguais. é. Certo, Aqui, seria ter aqui, um ID, né, aqui do não é banco, sei para. lá. Pronto. Como ela é sempre diferente, então ele funciona. De fato, o que a gente pensa aqui é uma identificação única, né? A index, agora aqui sempre vai ser único, porque ele sempre vai pegar um a um, né? O ID aqui era o caso ideal. Certo? Aí você for colocando aqui, remarcando. Vocês querem que eu recapitule o to-do list? Vou até alterar aqui para não gerar erro para vocês. Tirar esse carinha aqui, porque ele já está no outro. Só rever a aula umas 10 vezes, né? Deixa eu só recapitular aqui tudo, né? Eu apago esse hello, que eu não estou mais usando. Então, ó, no main.js, eu coloquei uma variável global, que é tasks, tá? Que ele é um array. O que eu fiz agora? Também aqui na index. Eu criei um container e coloquei o div app, que vai ficar renderizado dentro dele. Aqui eu não modifiquei, então ele vai renderizar o próprio app. Em app, eu tenho um template, um script style, que é um componente view. Dentro do meu template, eu tenho um filho. Dentro dele eu tenho os componentes que eu criei. Input to do, table to do. Lembrando que o table to do ele tem uma propriedade. E eu coloquei 2 pontos aqui porque ele faz um vbind da variável. Essa variável tasks, ela vem da minha referência global. Então coloquei aqui como date, certo? Então faço os devidos imports de cada uma, coloco ela na propriedade de componentes que ela já tem e faço as devidas inserções
na estrutura HTML do template. O input to do, ele é basicamente um campo. Perceba que ele só tem um elemento, então um elemento filho. Ele é tipo texto, e eu coloquei um evento associado ao enter. Exatamente o meu método add. Então, dentro do script, cada componente ele recebe. É bom você associar o nome do arquivo ao nome do componente para facilitar a legibilidade. Os métodos ele só tem um, que é o add. Então ele pega o evento. Uma vez que ele pegou o evento, eu crio um task, que é um objeto local, com duas propriedades. Um é o value e o outro é o check. O value, ele pega o valor do campo, do input, e o checked, ele é um false, porque eu vou inicializar ele assim. Vou pegar a minha referência global, que é um array, dar um push dessa task. Então aqui é o quê? Um array de objetos tasks. São meus to-dos. Table to-do, o que ele faz? Ele é uma tabela em que aqui está o cabeçalho, que tem 3 campos, status, ID, atividade. E o corpo ele é dinâmico. No corpo eu faço um VFOR para criar as linhas. E eu pego cada referência e um index associado a esse array. Então, os keys vão ser as index, justamente porque tem que ser único, identificação única daquele elemento. Então, para o primeiro filho, ele vai modificar o to-do list lá do tasks. Então, se eu clicar, ele fica como true. Se eu deixar desmarcado, ele fica como false. Até porque ele é um booleano. O segundo campo é o ID. Então, é a index mais um. O terceiro campo é um if e um else. Então, se tiver selecionado, verifico isso aqui. Eu deixo um traço no meio vermelho. Se não, só faço mostrar. Aqui está o nome do componente. Aqui está a propriedade dele, que é o toDo's, que está totalmente associado ao toDo's do tbody. Está dentro da tabela. Perceba que esse exemplo é totalmente completo. Ele tem os componentes, que é o que a gente introduziu na aula de hoje. Tem um VFOR, que é um diretivo para fazer varredura, interações. Tem um VF e o VS, que é para a gente pegar condições. Então a gente tem um exemplo basicamente completo de uma aplicação simples, mas extremamente funcional. Tá? Então, é isso. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Certo. Aí, eu quero que vocês criem o projeto de vocês e claramente as próximas práticas, todas usando o próprio Vue CLI, justamente porque vai facilitar a criação de vocês. Então já vai criar todos os templates, etc. E até porque é a maneira mais profissional de vocês trabalharem, sabe? Quando vocês forem para os outros tecnologias, os frameworks, todos eles têm a mesma ideia. Essa mesma estrutura, a ideia desses componentes, a ideia lá dos hooks. Beleza? Então, se familiarize com a ferramenta, comece a criar os projetos, comece a criar os componentes, use a aula de hoje, tanto os slides como o vídeo, né, que está sendo gravado, que vai ajudar bastante vocês nas atividades. Então, a próxima atividade 3, não a 2. A 2 você até vai poder, não vou ter objeção. A partir da 3, eu já quero que use o CLI, certo? E se vocês também podem criar, é interessante que vocês usem o projeto, justamente porque vai facilitar a vida de vocês na criação. Tem que usar o Vue? Tem. Você pode usar da maneira como sendo a biblioteca, que eu mostrei anteriormente. De maneira mais simples, né? Pelo menos mas fica tudo muito enganchado dentro de um arquivo, fica muito feio. Ou da maneira com CLI, que é o que vai ficar mais elegante, tudo muito bem separado, bem dividido, cada um no seu arquivo, cada um no seu devido local. Certo?
Vocês têm alguma dúvida do projeto? Até o David estava comentando, acho que no WhatsApp. Dúvida do projeto, dúvida da atividade. A atividade, pessoal, porque eu tinha botado dia 11, né? Se vocês forem ver, vamos supor que aqui, vocês vão fazer aqui a entrega do projeto dia 10. Só o dia 10, o dia, vamos supor que as aulas terminam dia 30. 30 dias, mais 20, 50 dias. E ainda falta conteúdo que só, e falta atividade, falta mais 2 entregas do projeto. Então, assim que terminar o projeto no dia 10, o projeto 1, eu já vou passar o 2. Porque aí vocês vão ter mais tempo para criar. Então, eu vou botar mais ou menos lá para o dia 9, dia 1º. Não, lá para o dia 8. Vai ficar numa quinta também. Ou dia 8 ou dia 6. Justamente para vocês terem tempo de criar as coisas. Porque vai faltar pouco tempo para poder terminar o semestre. Lembrando que vocês, agora que vão fazer a atividade 2, então vai ter atividade 3, 4, 5, 6. Então é muita coisa. Certo? Então é por isso que eu tinha botado dia 11, justamente por causa do nosso tempo, né? Lembrando também, não falei, né? Vou falar hoje, que possivelmente a gente também vai ter que ter aulas dia de terça, né? Como é reservado terça e quinta, minha intenção era fazer todas as quintas. Mas como tá ficando muito acochado o nosso tempo, tem muita coisa ainda para falar, então vai ter dias que eu vou dar aula também na terça, né? Então, eu vou avisar vocês, claro. Eu já deixo de antemão avisados, né? E aí também a gente vai ter aulas terças. Quando eu perceber que está muito acochado, aí a gente começa a fazer terça e quinta. Possivelmente, eu estava com a ideia de viajar para Crateus próxima semana, né? A partir da próxima semana. Aí dia 10 é a nossa live. Talvez fique um pouco corrido. Mas se não dá para fazer a live, vocês podem mandar o vídeo, né? E depois eu assisto e depois eu entro com cada um de vocês para fazer as perguntas. A princípio a entrega é dia 10 mesmo, até por conta que tem que ter tempo para fazer as outras, certo? E é isso. Sem dúvidas? Pois beleza. Então, se aparecerem as dúvidas, né? O David já disse que tem algumas. Aí você pode mandar no privado, pode mandar lá no grupo, sabe? E é isso. Até mais, pessoal. Valeu.